Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Jorge, ao Padre Bento, a todos vocês, pela oportunidade de estar aqui para a gente fazer esse bate-papo, né, sobre as eleições. É a segunda vez que eu estou aqui. Há 4 anos atrás tive, foi algo bastante proveitoso, né? Aquele encontro que a gente teve. 2020, infelizmente, não deu por causa da pandemia, mas agora que a normalidade está começando a voltar, estamos aqui novamente, né? Nesse ano, que é um ano tão importante para o Brasil, um ano de eleições gerais, estão se aproximando aí. Dia 2 de outubro, teremos o primeiro turno. No dia 30 de outubro, o segundo turno, caso venhamos a ter, né? O segundo turno aí para presidente da República e para governador. E o que nós iremos fazer aqui hoje é basicamente traçar algumas linhas gerais do que é esse processo eleitoral, quais são os cargos que estão em disputa, como se dá a eleição para esses cargos, né? Falar um pouquinho também sobre o papel da justiça eleitoral, sobre a urna, né? Porque eu sei que são as principais questões que as pessoas têm dúvidas em relação às eleições, né? Então, teremos esse ano eleições gerais. No Brasil, nós temos, de acordo com o calendário eleitoral, que é previsto na Constituição Federal de 1988, eleições periódicas que ocorrem de 2 em 2 anos, alternando-se aí as eleições municipais e as eleições gerais. Nas eleições municipais, nós votamos nos prefeitos e vereadores. São os representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo dos municípios, dos 5.570 municípios brasileiros. Já nas chamadas eleições gerais, nós temos um leque maior de votos a serem dados, né? Porque elegeremos aí deputados estaduais. Na Bahia serão 63 deputados estaduais que compõem aí o Poder Legislativo estadual, legislam no âmbito da competência dos estados, né, que a Constituição estabelece. Também tem um papel importante de fiscalização e controle da atuação do governador do estado. A nossa Assembleia Legislativa fica aqui, próxima da igreja, né, no centro administrativo. 63 deputados estaduais serão eleitos no dia 2 de outubro. Elegeremos pela Bahia também 39 deputados federais que irão representar o nosso estado em Brasília. Lá são 513 deputados. A Bahia é o 4º estado que tem mais deputados federais. Por quê? Porque o número de deputados varia conforme a população. A Bahia é o 4º maior estado do Brasil em termos populacionais e em termos de eleitores, né? Nós temos para a eleição desse ano 156 milhões de eleitores no Brasil, um recorde. E a Bahia terá 11 milhões e 200 mil eleitores, 4º maior colégio eleitoral do país. E elegeremos, então, 39 deputados federais, conforme a lei, ficando apenas atrás do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo. São Paulo é o estado que tem mais deputados, tem 70, que é o máximo, né? E o mínimo é 8. Então, Sergipe, por exemplo, nosso vizinho, que é um estado pequeno, tem 8 deputados federais. Votaremos também em um senador. São 3 senadores por estado que compõem o Senado Federal. Mas o mandato do senador tem uma peculiaridade. O mandato do senador é de 8 anos. E aí o que é que ocorre? Há uma renovação parcial do Senado, de 4 em 4 anos. Então, em 2018, foram 2 vagas, porque os senadores eleitos em 2010 foram 2, terminaram seus mandatos em 2018, substitutos foram eleitos para essas 2 cadeiras. Agora não. Agora é uma vaga apenas. E aí, cada estado brasileiro elegerá um senador também no dia 2 de outubro. Além do senador, votaremos nos governadores. Cada estado elege um governador que irá chefiar o Poder Executivo estadual durante os próximos 4 anos, né? E ele é eleito juntamente com o vice-governador. A chapa é una e indivisível. Quem vota no titular, vota no vice. A mesma coisa acontece com o presidente da República. Também quem vota no candidato a presidente, vota no vice. É importante, então, a gente sempre prestar atenção quem é o vice, né? Eu lembro, por exemplo, quando teve o impeachment de Dilma, muita gente reclamou, Michel Temer não foi votado, etc e tal. Ele foi votado, ele teve o mesmo voto de Dilma, né?
goste ou não, porque a chapa era os dois, né? Não vou entrar aqui no mérito se foi golpe, se foi impeachment, que isso não importa agora. Mas, do plano eleitoral, houve uma eleição conjunta. E quando você vota no titular, elege também o vice. Nem sempre foi assim. No passado, na Constituição de 1946, havia uma previsão de eleição separada, que deu problema para o Brasil, né? Nós, nas eleições de 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente da República e o vice eleito não foi o vice da chapa dele, foi João Goulart, que era da oposição. Jânio Quadros, na época, foi apoiado pela chamada direita, pela UDN, né? Ele era do partido pequeno, PRP. João Goulart era vinculado à chamada esquerda na época, não é? Tinha sido ministro do Trabalho de Getúlio. E aconteceu que Jânio Quadros fez um governo realmente muito polêmico e curto. Com apenas 7 meses na presidência, ele renunciou. Dizem, na tentativa de dar um golpe, que foi frustrado, não é? E aí quem se tornou presidente? João Goulart. E isso criou uma crise enorme. Primeiro porque não queriam dar posse a João Goulart. Porque imaginem aí, um grupo que não estava governando conseguiu chegar ao poder. E de repente, 7 meses depois, ia perder esse poder. Então já houve uma resistência. Em segundo lugar, em virtude disso, João Goulart terminou sendo empossado, mas teve que negociar essa posse e teve que aceitar um parlamentarismo, onde ele não governaria. Quem governaria seria o primeiro-ministro. Deu errado, né? Em 1 ano e meio foram 3 primeiros ministros diferentes. E aí o presidencialismo terminou sendo retomado através de um referendo popular. E aí o final da história a gente conhece, né? Pouco mais de 1 ano depois veio o movimento de 64 e ele foi destituído do cargo, né? E o período democrático no Brasil foi abreviado. Tivemos aquele período de 21 anos em que paramos de ter a possibilidade de eleger o presidente da República. O presidente passou a ser eleito de forma indireta pelos deputados, senadores, representantes das assembleias legislativas. A mesma coisa os governadores. Prefeitos de grandes cidades como Salvador eram nomeados, não eram nem eleitos, né? E podiam ser inclusive demitidos pelo governador. Isso aconteceu aqui em Salvador, por exemplo. E aí, a partir de 1985, houve uma retomada da democracia, em que, primeiro, elegemos o prefeito de Salvador, né, e de capitais. Em 88, mais uma vez, elegemos prefeitos municipais e aprovamos a Constituição Federal. A nossa atual Constituição, que ampliou, sem dúvida nenhuma, o espectro de democracia no nosso país. Por exemplo, permitindo que os analfabetos votassem. Algo que era proibido desde o século XIX. Isso aumentou consideravelmente o número de eleitores. Os jovens entre 16 e 18 anos passaram a ter a possibilidade de votar também. Todos os brasileiros passaram a ter a possibilidade de votar do vereador ao presidente da República. E aí, em 1989, a gente teve a famosa eleição presidencial, aquela que talvez foi a mais interessante de todas até hoje, porque era uma eleição solteira, né? Que é uma eleição solteira, só tinha um cargo de disputa, que era o cargo de presidente, 22 candidatos, e aí Fernando Collor foi eleito presidente da República, o primeiro presidente depois da redemocratização. A história a gente conhece, houve processo de impeachment, né? Depois, Plano Real, eleição de Fernando Henrique Cardoso, reeleição, que passou a ser permitida em 1998 através de uma emenda constitucional, que não havia essa possibilidade e passou a existir a partir das eleições de 1998, a reeleição para mandatos executivos. Depois a eleição e reeleição de Lula, a eleição e a reeleição de Dilma, o impeachment de Dilma, a ascensão de Michel Temer como presidente e depois a eleição de Bolsonaro, que está aí tentando buscar a reeleição, né, contra o ex-presidente Lula e outros candidatos nessa eleição que promete ser bastante acirrada. Então, temos hoje uma participação muito grande do povo brasileiro nas eleições. O voto é obrigatório. Então essa é uma peculiaridade do Brasil, não apenas do Brasil, mas o Brasil tem essa peculiaridade, que termina garantindo uma participação muito grande, no final das contas. O voto é obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos de idade. Quem é analfabeto não é obrigado a votar, mas pode votar. O jovem entre 16 e 18 também não é obrigado a votar, mas pode votar.
Inclusive, vamos ter um recorde de eleitores nessa faixa etária nas eleições desse ano. E os idosos também, acima dos 70 anos, também estão habilitados a votar, mas não são obrigados. Também teremos um recorde nessa faixa etária, não é? 14% do eleitorado brasileiro tem mais de 70 anos de idade. Então, isso reflete, inclusive, o envelhecimento da nossa população, o que é um dado muito positivo, não é? É um dado positivo que mostra que, pouco a pouco, as condições de vida no país têm melhorado, as pessoas estão vivendo mais. Bom, mas, nesse contexto, qual é o papel da Justiça Eleitoral? Nós aqui, eu e Silas, né, representamos a Justiça Eleitoral. Eu sou servidor da Justiça Eleitoral, analista judiciário, desde 2006, então há 16 anos. Participo aí das eleições, né, como funcionário da Justiça. Sou também, Jorge tinha pedido para me apresentar, eu terminei não me apresentando, né? Sou também professor universitário da UFBA, da Faculdade Baiana de Direito, né? Na verdade, é uma atividade que eu gosto bastante, realmente, a atividade de professor. Mas, voltando à Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral, que está completando 90 anos agora, ela foi criada com que objetivo? O objetivo de garantir a normalidade e a legitimidade do poder de sufrágio popular. O que é que significa isso? O poder de sufrágio é o poder inerente ao povo de participar da vida política do Estado, ou seja, de tomar decisões coletivas, principalmente através do voto nas eleições. Eu digo principalmente porque não é exclusivamente. Por exemplo, o povo que tem outras formas de participar da vida política, como, por exemplo, participando de plebiscitos e referendos, são consultas populares, onde eventualmente o povo pode ser chamado a debater um assunto específico e opinar sobre ele. O povo também pode participar do processo legislativo, apresentando projetos de lei, de iniciativa popular. Não é uma pessoa sozinha, mas um grupo de eleitores, né? A lei da ficha limpa, por exemplo, foi proposta dessa forma, numa iniciativa popular. Tudo isso, na verdade, no final das contas, representa o chamado poder de sufrágio, que tem no voto nas eleições seu principal objetivo, seu principal uso, né? E aí a Justiça Eleitoral busca garantir que esse exercício desse poder se dê com normalidade e legitimidade. O que é que significa isso? Normalidade, primeiramente. Buscar garantir que não haja qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de manipulação. Se a gente buscar a história brasileira, as fraudes fizeram parte da nossa história. Antes da Justiça Eleitoral ser criada, no período da República Velha, por exemplo, nós tínhamos eleições que eram apelidadas de eleições a bico de pena. Por que o bico de pena? Porque era uma alusão à caneta tinteiro, a pena, não é? Em que o resultado da eleição era alterado na caneta, porque estava apurando. Mas não apenas isso, tinha coisa pior. Por exemplo, os candidatos eles não se apresentavam previamente como hoje. Agora a gente está no período, por exemplo, das convenções partidárias. Os partidos estão se reunindo para decidir quem serão seus candidatos. Na época, o candidato se apresentava no dia da eleição, oficialmente. O eleitor podia votar em qualquer pessoa. E aí, depois que ele era eleito, é que era averiguado se ele tinha ou não as condições de elegibilidade. E isso era feito pelos parlamentares. E era uma análise muitas vezes subjetiva. Então, às vezes, o que é que acontecia? Aquele indivíduo que foi eleito não agradava à elite política e ele era excluído. Porque não havia um órgão independente para garantir essa imparcialidade. Isso fazia com que a democracia fosse uma mentira no Brasil. Fora que as mulheres não votavam, o voto não era secreto, não é? Analfabeto não votava, então a população que votava era muito pequena. E em 1932 isso começou a mudar com a criação da Justiça Eleitoral, porque passamos a ter um órgão imparcial, vinculado ao Poder Judiciário, com a função não apenas de organizar administrativamente as eleições, mas também de decidir eventuais conflitos decorrentes de uma eleição. A Justiça Eleitoral então se estabeleceu com o objetivo de garantir uma maior normalidade. Foi um desafio. As coisas melhoraram, mas nem tanto. As fraudes, de certa forma, continuaram. A Justiça Eleitoral ela deixou de existir em 1937, com a ditadura do Estado Novo. Quando a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas acabou, em 1945, a Justiça Eleitoral voltou a funcionar,
não parou desde então, mas o grande salto realmente que a Justiça Eleitoral deu foi a urna eletrônica. E é importante a gente falar sobre ela, que está completando aí 26 anos. Completou 25 anos no ano passado, desde 1996, temos a urna eletrônica, que vem sendo muito questionada. E aí vocês podem perguntar, o que você acha de questionar a urna eletrônica? Eu acho natural, é normal, é da democracia. O problema é quando o questionamento vira mentira infundada, né? E se repete, muitas vezes, uma mentira sem fundamento. Mas duvidar, a Justiça Eleitoral está aqui para esclarecer as dúvidas, não é? Esse é o papel da Justiça Eleitoral. E a urna eletrônica, ela é importante por quê? Primeiro, ela não existe só no Brasil, ela existe em muitos países. Claro que essa urna é brasileira. Outros países, cada um tem a sua, o seu modelo, com diferenças, não é? Com peculiaridades. Mas essa nossa urna, por exemplo, uma dúvida que existe em torno dela: se um hacker invade o computador da NASA, do Pentágono, por que não pode invadir a urna ou os sistemas do TSE e alterar o resultado? A resposta é muito simples, é o que eu estava falando. Às vezes falta o conhecimento, o que é normal, e a Justiça Eleitoral tem um dever de esclarecer. O que nós temos é que a votação e a apuração também, e isso que muita gente não fala, ela é feita sem internet e sem intranet, sem rede. Quem já foi mesário sabe como é. A urna é preparada pela Justiça Eleitoral e nessa preparação existe a participação de várias entidades da sociedade civil que atuam como fiscais, inclusive os próprios partidos políticos atuam como fiscais dessa preparação. A urna é lacrada com lacres assinados pelo juiz eleitoral e ela, preparada, vai para o local de votação no dia da eleição. O mesário, então, que é um cidadão convocado pela Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral não observa qual é a ideologia do sujeito, né? Observa apenas a idade, o gênero, né? Ou simplesmente aleatoriamente, né? Se ela já trabalhou em cartório, aí esse aqui acho que dá um bom mesário. Não tem. São 4 mesários de sucessão eleitoral, são convocados. Esses mesários, então, eles tiram a urna da caixa, ligam na tomada, apertam o botão para a urna começar a funcionar. A urna começa a processar o programa, a programação que foi feita nela. E essa programação, repito, ela foi feita com a presença de várias testemunhas. Dentro da própria Justiça Eleitoral, uma coisa que eu acho interessante, né? Fala-se muitas vezes, a Justiça Eleitoral está favorecendo determinado candidato. Quem é a Justiça Eleitoral, né? É um monstro, é um ser magnânimo que está ali mexendo? Não, Justiça Eleitoral, TRE da Bahia, por exemplo, são mais de 1000 servidores. Eu sou diferente de Silas, sou diferente de outros colegas meus. Nós temos colegas que são católicos, temos colegas que são protestantes, temos colegas que são ateus, judeus, muçulmanos, temos colegas que são de esquerda, de direita, que votam em Bolsonaro, que votam em Lula, que não votam em nenhum dos dois, que odeiam política, tem de tudo. E aí eu fico pensando o seguinte: existe segredo de mais de uma pessoa, não é? Como é que você vai guardar o segredo de uma fraude em larga escala, com 1000 pessoas diferentes ou mais? Se a gente pensar em toda a Justiça Eleitoral brasileira, muito mais. Juízes, membros do Ministério Público e os próprios partidos políticos que são fiscais. Então a gente começa a desmistificar alguma coisa, né? Quando a gente começa a raciocinar criticamente. Não existe segredo. Se tivesse alguma coisa realmente fraudulenta, já teria aparecido. Seria natural, né? E a Justiça Eleitoral, ela faz constantemente, inclusive, sessões públicas, convida hackers, convida associações para tentarem demonstrar defeitos da urna. Já encontraram alguns, porque nada é perfeito. Esses erros foram corrigidos, mas não era nada que desnaturasse o processo. E aí eu volto à questão da internet. Por que o hacker não invade a urna e muda o resultado? Porque quando o mesário coloca a urna na tomada e liga, a urna pergunta o seguinte: deseja imprimir a zerésima? O que é a zerésima?
é o documento que comprova que na urna não tem voto. Ou seja, a urna está vazia, pode começar a receber os votos. Às 8 da manhã, os votos começam a ser recebidos. 5 da tarde, o último eleitor vota. O que é que o presidente da mesa faz? Digita um código e encerra a votação. Todo esse processo foi com a urna só na tomada. Ah, mas alguém podia chegar lá com um pendrive e mudar alguma coisa. Ia deixar a marca. Ia ter que rasgar o lacre, não é? Seria uma fraude grosseira. Ah, o hacker pode invadir, não pode porque não está em rede, só está na tomada. 5 da tarde, quando acaba a votação, o que é que acontece? O mesário digita um código, encerra a votação e a urna faz uma nova pergunta. É isso que muita gente não sabe. A pergunta é a seguinte: deseja imprimir o boletim de urna, o BU. O que é o BU? É um documento expedido pela urna que reflete o resultado da votação imediatamente daquela urna. Então o BU vai dizer: fulano de tal teve 30 votos, Cicrano teve 50, Beltrano teve 20, foram tantos votos nulos, tantos eleitores não compareceram, e por aí vai. E esse documento, que é um documento público, uma cópia fica na porta da sessão eleitoral, outra cópia vai para a zona eleitoral, cópias são distribuídas ao Ministério Público, aos candidatos que queiram, fiscais de partidos, né? Qualquer fiscal pode pegar. Tem um QR Code, inclusive, em que você pode acompanhar com esse QR Code no site do TSE, através do celular, qual foi a votação daquele BU, e se você juntar todos os QR Codes, você vai saber de vários lugares, não é? Por isso, inclusive, que eleição municipal, às vezes o prefeito eleito, ele comemora antes da Justiça Eleitoral dar o resultado. Por quê? Porque ele já sabe que ganhou. E ele sabe que ganhou por quê? Porque ele colocou alguém das escolas, nos locais de votação, essa pessoa, essa equipe dele, colheu os BUs, ele somou na mão e viu que ganhou, enquanto a Justiça Eleitoral ainda está recebendo a mídia. Porque a Justiça Eleitoral, e aí qual é a grande questão? Onde é que entra a rede e a dúvida? A Justiça Eleitoral usa rede, usa a intranet para totalizar, para somar. Aí sim usa a rede. A rede é criptografada, né? Mas a dúvida pode ficar: um hacker poderia invadir e mudar esse resultado? Em tese poderia. Só que adiantaria de alguma coisa? Não. Por quê? Porque se, por exemplo, na sessão X, fulano teve 30 votos, e um hacker, na hora que o resultado foi transmitido, disse que ele teve 35, vai dar uma divergência. E vai prevalecer o quê? O papel que foi retirado da urna. Os 30 votos, e não os 35. Então, mesmo que alguém invada o sistema de totalização e mude o resultado, como se falou aí em sala secreta do TSE, etc., não adiantaria nada, porque o BU, que é um documento público, desmascararia imediatamente essa fraude. E repito, os partidos políticos são os maiores interessados nesse jogo, são os atores, né? Eles têm acesso a esse documento. Então nós temos uma segurança no processo. Claro que alguém pode ter uma dúvida: mas a urna pode ser programada para desviar o voto. Em tese poderia, mas aí entra de novo a questão da fiscalização, dos vários atores que participam, segredo que não pode ser guardado por muita gente. Se isso acontecesse, todo mundo ia ficar sabendo, num momento ou outro, não é? Esse segredo não seria tão bem guardado assim há 25 anos, de nunca terem provado nenhum tipo de manipulação desse tipo. Então é algo surreal, na verdade, né? A urna, ela foi um avanço, ela garantiu não apenas a celeridade na apuração, porque antes a apuração demorava uma semana ou mais, e hoje é imediata praticamente, como principalmente garantiu a confiabilidade do sistema de votação e apuração. Porque antes a apuração era feita por pessoas, com papel. E aí a fraude acontecia, porque era contado errado. Cédula em branco era preenchida pelo escrutinador para mudar o resultado. Era colocado uma cédula nova no meio e trocada por outra, não é? Rasurada uma cédula válida para se tornar nula. Todo tipo de artimanha acontecia. Tinha o chamado voto formiguinha, que era uma fraude clássica, não é? Como é que acontecia? Alguém, um coronel qualquer, não é?
do interior, daqui da capital, ele conseguia, com amizade na Justiça Eleitoral, uma cédula oficial, assinada pelo juiz. Não, que a cédula era assinada pelo juiz para ter validade. Ele conseguia uma cédula e aí entregava na mão do eleitor. Toma aqui a cédula em branco. Né? Você vai levar essa cédula já preenchida, aliás, com o meu nome, com o X aqui no meu nome, mas você vai levar ela no bolso. Quando você chegar na sessão eleitoral, vão te dar uma cédula em branco para você votar. O que é que você vai fazer? Você vai para a urna e vai depositar a cédula que eu te dei, preenchida, e vai trazer para mim a cédula em branco. E aí você trazendo essa cédula em branco de volta, eu te dou um dinheiro. Ele trazia a cédula em branco de volta, essa cédula era preenchida, passada para outro eleitor, e isso se repetia, e no final das contas, o sujeito conseguia comprar o voto de todo mundo, né? Essas e outras práticas aconteciam e elas acabaram com a urna eletrônica. Então a urna eletrônica pode ter algum tipo de questionamento, algum tipo de defeito, é muito caro, de fato é. Seria melhor ter uma impressão do voto, como muita gente fala? Bom, a princípio a gente pensa assim, qual seria o problema de ter uma impressão de voto? Seria algo a mais de segurança, mas tem algum problema, porque muitas vezes não se discute. Qual seria o principal problema? O voto continuaria sendo secreto, o que é previsão constitucional. E o voto impresso, que muita gente defende, como é que ele funcionaria? O eleitor não ia levar para casa, que aí seria ridículo, não é isso. Ele votaria na urna, a urna automaticamente imprimiria um papel, um comprovante, que ficaria dentro de uma caixa de vidro. O eleitor não ia pegar, mas ele ia poder ver essa impressão, confirmando que aquela impressão correspondia ao voto que ele deu. Ele apertaria um outro botão, esse papel cairia numa urna de lona e poderia haver uma recontagem depois, ele iria para casa. A princípio é uma maravilha, né? Só que qual é o grande problema? Como o voto continuaria sendo secreto, ninguém sabe em quem um eleitor votou, ninguém pode saber, o voto é secreto. Imaginem uma eleição no interior, num município pequeno, onde cada voto tem um peso enorme. Uma eleição decidida ali, voto a voto. Eu sou o prefeito. Eu sei que no bairro X, o meu adversário político é favorito. O que é que eu faço? Eu combino com 10, 15, 20 eleitores para eles tumultuarem o dia da eleição. Vá lá, vote e diga que o voto que foi impresso não foi o que você deu. Ninguém ia saber se o cara estava falando a verdade ou não. Se fosse um só, poderia ser abafado o caso. Mas se fossem 15, 20 pessoas, imaginem o tumulto que ia ser criado. Das duas, uma. O juiz eleitoral seria chamado, ou ele não levaria essa argumentação em conta e validaria o resultado, e aí ia ser criticado, todo mundo ia dizer que ele estava roubando a eleição, etc e tal. Ou então, pressionado, ele teria uma outra solução, que seria anular a votação da urna. E ele teria que anular a urna inteira. E aí o candidato que pensou, foi o mentor de toda a confusão, ele ia perder, por exemplo, 50 votos, e o adversário dele ia perder 300 votos. Porque essa era a expectativa dele, ele ia sair no lucro de 250 e depois ganharia a eleição por causa disso. Então observem que são coisas que não se discute muitas vezes. São problemas que são gerados e que muitas vezes ficam na superficialidade, não é? Fora que é o seguinte, o sistema eletrônico é um avanço em relação ao sistema de papel. Como é que você pode buscar, é uma questão de lógica, garantir uma maior confiabilidade de um sistema utilizando como instrumento de confiabilidade um sistema inferior? Não é? Isso poderia criar problemas, não é? Então é isso. A normalidade, de alguma forma, a gente alcançou. Não é mais um grande problema para o Brasil, como foi na época do bico de pena. O grande desafio, entretanto, é a legitimidade do sufrágio. O que vem a ser a legitimidade? Garantir que o eleitor seja livre, seja consciente, possa decidir sem qualquer tipo de pressão. Esse é o grande desafio. Daí porque a Justiça Eleitoral vem buscando combater as fake news. De que forma? Gerando informação. Porque
porque essa é a única forma eficaz. Você não pode censurar, né? Pelo menos eu penso assim. Tem gente que não pensa dessa forma, né? Mas tem que punir aquele que realmente, mas não previamente, mas de forma repressiva, aquele que pratica o ato ilícito, e principalmente garantir a boa informação, garantir que a boa informação circule, porque se por um lado as redes sociais permitiram que as fake news se difundissem cada vez mais, a mesma velocidade que existe para que a mentira corra, existe para a verdade. Então, se a mentira tinha perna curta, mais ainda agora, né? Um eleitor consciente e bem informado, ele não vai acreditar em qualquer coisa. Por isso, a educação e o conhecimento ainda é o grande caminho, né? A gente sabe que fake news vão surgir de todos os lados, alguns mais, outros menos, mas vão surgir, porque a mentira sempre fez parte do processo eleitoral. Existe um livro clássico de Quintus Cícero Túlio, escrito no século V a.C., onde ele fala das estratégias para que o irmão dele vencesse a eleição em Roma, para pretor, e ele já propõe um monte de ações, a exemplo da fake news. Difamar um adversário, isso é a história da Bahia, se a gente lembrar de Gregório de Matos e Guerra, né? Nosso grande poeta, os poemas que ele fazia esculhambando, por exemplo, o governador Braço de Prata, levantando falsos, inclusive, em relação a ele, né? A política foi feita assim, né? Sempre foi feita assim. Cuíca de Santo Amaro, né? Também muitas vezes fazia lá o cordel encomendado para favorecer determinado candidato ou criticar o outro. Isso faz parte da campanha eleitoral. A gente não pode achar que a fake news vai acabar, mas temos que garantir sempre uma boa informação. Esse é um papel de todos nós. Se a gente quer uma democracia, todos nós temos esse papel. Não compartilhar um absurdo. Procurar sempre, antes de compartilhar uma informação, saber se aquela informação tem algum fundamento ou não, né? Esse é um papel que todos nós devemos ter, né? De cidadão, de cristão, né? Garantindo a busca da verdade. E a Justiça Eleitoral também tem trabalhado para isso, né? Agora, deixando um pouco a Justiça Eleitoral de lado, falando algumas questões relativas mais ao processo eleitoral, nós teremos, como eu disse, eleições para deputados estaduais, federais, senadores, presidente da República e governador. Essas eleições têm algumas peculiaridades, especialmente as eleições de deputado estadual e federal. Por quê? Porque nas eleições de deputado estadual e federal, o voto é proporcional, enquanto que na eleição de senador, governador e presidente, o sistema é o sistema majoritário. O que é que significa isso? No sistema majoritário, nós temos aquela lógica que todo mundo conhece desde criança: ganha quem tem mais voto. Então o candidato mais votado vai ser eleito. O senador mais votado da Bahia, dia 2 de outubro, será eleito em turno único, porque não há previsão de segundo turno para senador. Já o governador e o presidente da República poderão ganhar no dia 2 de outubro ou ter que disputar o segundo turno. Quando é que poderá ter o segundo turno, no caso, para presidente ou governador? Se um candidato já no primeiro turno tem mais votos do que todos os adversários somados, ele já ganha no primeiro turno. Exclui o branco, exclui o nulo, exclui a abstenção, quem não foi votar. Se eu sou o candidato mais votado e tenho mais votos do que todos os adversários, eu já ganho no primeiro turno. Caso isso não aconteça, segundo turno entre os dois mais votados, que é uma forma de aprimoramento, né, da vontade popular. Porque aquela história, o eleitor que não gosta de nenhum dos dois, em tese ele vai ter que escolher um dos dois, o menos ruim, né? Às vezes é uma escolha difícil, mas é uma forma de afunilar. Foi assim que se estabeleceu na Constituição de 88, para governador, para presidente e para prefeitos, né, de municípios com mais de 200 mil eleitores, como é o caso de Salvador. Para senador e para prefeito de município com menos de 200 mil eleitores, turno único, necessariamente. Agora, na eleição de deputado e vereador é diferente. Por quê? Porque a lógica é a da representatividade, a busca da representatividade. É importante que no parlamento, a Casa do Povo, nós tenhamos diversidade. O parlamento ele não pode ser formado só por representantes de um único partido. Tem que ter oposição, tem que ter diálogo, tem que ter debate. Nós vivemos uma sociedade plural. E a ideia, então, qual é?
que cada grupo, desculpa, cada grupo social representado pelos seus partidos políticos tenha proporcionalmente uma quantidade de cadeiras em cada casa legislativa relacionado à quantidade de votos que conseguiu, proporcionalmente. Então, se o partido A tem 10% dos votos válidos para deputado, ele terá 10% das cadeiras. Qual é a ideia, então? Se são 50 cadeiras e o partido A tem 10%, 10% de 50 são 5. Então, aquele partido vai ter direito a 5 cadeiras. E quem serão as pessoas que vão ocupar essas cadeiras? Os 5 candidatos desse partido mais votados. O partido lançou 30 candidatos, por exemplo. Os 5 mais votados do partido serão eleitos. O 6º, o 7º, o 8º serão suplentes. Então, toda vez que a gente vota no candidato a deputado ou vereador, a gente está, na verdade, votando no partido. O voto na pessoa é secundário. Porque a primeira função do voto no candidato a deputado ou vereador é determinar quantas cadeiras o partido vai ter. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vota em qualquer um. Vota de última hora, vota num conhecido, num vizinho, no candidato que fez uma propaganda engraçada na televisão. Esse cara pode até não ganhar, ou pode ganhar, mas independente dele ganhar ou não, o voto que você der nele vai ajudar o partido dele a eleger mais gente ou menos gente. Por exemplo, o famoso palhaço Tiririca, que foi campeão de votos em São Paulo para deputado federal. Quando o Tiririca ganhou aquela eleição com recorde de votos, só a votação que ele conseguiu elegeu 4 candidatos para o partido, ele mais 3. Então, se tivesse mais 3 candidatos com 0 votos, estariam eleitos. Quem são essas pessoas? Não é? Muitas vezes alguém que o eleitor não conhece. E eu lembro que a campanha de Tiririca era pior não fica, eu sou o anticandidato. Só que o eleitor, acreditando nisso, votou nele achando que era um voto de protesto, só que ele era um candidato de verdade. Era diferente da época da cédula de papel, onde o eleitor escrevia o nome do candidato. E aí, por exemplo, o macaco Tião, do Rio de Janeiro, do Zoológico do Rio de Janeiro, que era um macaco de verdade, teve 400 mil votos. Claro que nenhum valeu, né? Mas ele foi super votado porque a turma do Cacete e Planeta, aquele programa humorístico, na época não tinha nenhum programa na TV ainda, fez uma campanha intensa, tem até um documentário sobre isso, que é muito interessante, sobre o macaco Tião. Fez uma campanha no Rio de Janeiro do macaco Tião, fez até comício do macaco. E ele foi um campeão de votos, foi uma gozação, o povo embarcou, mas ali não fez mal a ninguém, porque o voto foi nulo. Agora, o voto em Tiririca foi um voto válido. Que elegeu Tiririca, elegeu. Não estou criticando o Tiririca, eu inclusive gosto dele como artista, né? Mas ajudou a eleger outras pessoas que não necessariamente eram aquelas que o povo queria que estivessem lá. Então ter essa consciência também é muito importante do destino do voto. E qual é o destino do voto branco, do voto nulo? Voto branco e voto nulo, nulo a eleição, como se diz por aí, essa é outra fake news, né? O eleitor pode votar branco, pode votar nulo? Pode. É uma opção. O branco tem inclusive um botão na urna. O nulo é quando você digita um número que não existe e confirma. Nesses casos, o voto vai para a lata do lixo. Não é contado para nada. O eleitor cumpriu sua obrigação de comparecer às urnas, mas o voto dele não será contabilizado. O que é que isso significa? Se, por exemplo, em uma cidade tiver um candidato só a prefeito, e esse candidato só tiver um voto, e o resto da cidade toda não tiver ido votar, ou tiver votado nulo, ou votado branco, esse sujeito vai ser eleito com um voto. Então essa história, se a maioria dos votos forem nulos, tem outra eleição com outros candidatos, é mentira. Isso só acontece quando a justiça eleitoral anula o voto do vencedor. Aí é diferente. Hã? Só me interromper. Pois não, João. A gente vai pegar as perguntas, eu estou vendo um monte de gente com cara de pergunta aqui, para serem respondidas no final. Bom, fica à vontade, daqui a pouco eu já estou encerrando. Então, o voto branco e o voto nulo, eles juridicamente têm a mesma finalidade, o mesmo destino, a lata do lixo. Não altera o resultado, certo? Agora, é errado votar branco, é errado votar nulo? Não. É uma opção do eleitor. Errado é votar de forma não consciente. Se você acha realmente, analisando todos os candidatos, que nenhum presta, é triste isso, pode acontecer, vote branco, vote nulo. Se você acha que um não é tão bom, mas o outro é pior, vote naquele que não é tão bom e deixe de votar no pior, né? Dentro da sua ótica.
Faça a sua escolha, mas sempre analisando quem é o candidato, qual é a história dele. E quando se tratar principalmente de candidato a deputado, qual é o partido dele? Porque, como eu disse, o voto no deputado implica um voto no partido. E pode ser utilizado para eleger outra pessoa, certo? Quem é que pode ser candidato no Brasil? Isso também é interessante, né? Qualquer brasileiro, a princípio, pode ser candidato, desde que esteja no gozo dos direitos políticos, seja ficha limpa. Existe a lei da ficha limpa que estabelece uma série de impedimentos, pessoas que praticaram determinadas condutas, que ficam impedidas de, por um determinado prazo, geralmente 8 anos, de concorrer. Mas além de ser ficha limpa, o indivíduo precisa ser filiado a um partido político, pelo menos 6 meses antes da eleição. Então, se alguém resolver ser candidato agora e não tiver filiação, não vai conseguir, né? Porque o prazo de filiação para o partido político, para a eleição desse ano, acabou dia 2 de abril. Então, um sujeito que é filiado a um partido, ele tem que passar pelas convenções que estão acontecendo agora, de 20 de julho até 5 de agosto, os partidos se reúnem, definem quem são seus candidatos em eleições internas, e esses candidatos, então, são registrados perante a Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto, semana que vem, né? Daqui a 2 semanas. 15 de agosto, às 19 horas. E aí, a partir do dia 16 de agosto, oficialmente começa a campanha eleitoral. A gente está no período da pré-campanha, e a legislação hoje ela é muito flexível em relação a essa pré-campanha. Pode quase tudo, só não pode pedir voto expressamente. Mas na prática todo mundo já sabe quem são os candidatos, já estão aí, dando entrevista, fazendo comício, fazendo carreata, passeata, motociata, etc. Né? Os candidatos estão aí, mas não pode ainda pedir o voto. O voto, a partir do dia 16 de agosto, quando a campanha estará liberada de fato, a partir do dia 26 de agosto, teremos horário eleitoral no rádio e na televisão, durante 35 dias. E aí, no dia 2 de outubro, o primeiro turno, 8 da manhã até às 17 horas. Uma novidade para esse ano, que não interfere aqui na nossa rotina, mas interferirá na rotina de alguns eleitores de outros estados. O horário da eleição será unificado no Brasil. Em que sentido? Vai começar e acabar na mesma hora. E o que é que isso significa? Que não vai ser de 8 às 17 em todos os lugares. Por quê? 8 às 17 é horário de Brasília. Mas no Acre, por exemplo, que são 2 horas a menos, a eleição vai começar às 6 da manhã e vai até 3 da tarde. Em Manaus, que é 1 hora a menos, vai começar 7 da manhã, vai até 4. Em Fernando de Noronha, vai começar 9 da manhã e vai até 6 da tarde. Por que isso? Para que tudo acabe na mesma hora. Porque em 2018 teve essa polêmica. Por que falou-se tanto em sala secreta do TSE? Porque os votos estavam sendo apurados, totalizados, melhor dizendo, que a apuração, eu falei para vocês, é imediata, né? Não tem como esconder. É imediata. A totalização já tinha começado. Só que enquanto a eleição no Acre não acabasse, não podia divulgar. Porque o eleitor do Acre ainda estava votando, para não interferir na decisão dele. Quando se divulgou que a eleição do Acre chegou às 5 horas da tarde lá, era 8 horas da noite em Brasília. E 90% dos votos já tinham sido totalizados. E aí foi aquela bomba, saiu de vez assim o resultado em 2014, na verdade, não em 2018. Saiu o resultado ali, de repente, Dilma Rousseff ganhou de Aécio Neves. E havia uma expectativa que Aécio fosse ganhar. Porque Aécio, de certa forma, estava ganhando. Estava ganhando por quê? Como é que a gente sabe que ele estava ganhando? Porque a eleição acabou primeiro no sul do país. Porque no fuso horário de Brasília, né? Acabou. E estava muito acirrado, muito próximo. E nos grandes estados, Aécio teve mais votos. Não teve em Minas, mas em São Paulo ele teve mais. Então a gente ouvia falar, né? A gente trabalhando na Justiça Eleitoral, por exemplo. Eu só tinha acesso aos dados da Bahia. Eu sabia como estava a eleição na Bahia. Mas não sabia como estava em São Paulo, como estava no Rio. Mas a gente tem colega que trabalha nesse lugar. Fulano, diga aí quem é que está ganhando aí em São Paulo. O cara Aécio está ganhando. Né? Diga, mas a gente não estava sabendo como é que estava no Acre, no Amazonas. Nesses lugares Dilma ganhou de lavada. Passou. E aí ficou aquela surpresa, né? Aécio perdeu. Modificaram o resultado na sala secreta do TSE. Não teve sala secreta nenhuma, né? Porque, como eu falei para vocês, a apuração que faz é o mesário, não é o TSE. O TSE só consolida os números, só isso. E se der um número divergente, prevalece
o documento da urna, o BU. Ok? Eu acho que essas eram as questões mais importantes. Então, eu convido todos vocês a uma boa eleição, que a gente tenha compaixão, né? Respeito, paciência, principalmente com os nossos amigos e familiares. Na última eleição a gente teve uma coisa muito triste. Irmão deixou de falar com o irmão, pai deixou de falar com o filho, porque um votava em um e outro votava no outro. Isso é um absurdo. A família, os amigos, a nossa comunidade, não é? É mais importante do que qualquer divergência ideológica. Democracia se faz através do respeito. O outro não é obrigado a pensar igual a gente. A gente pode até não gostar, até achar que o cara, pô, fulano, estou decepcionado com o que ele pensou. Mas pense, fulano é um ser plural. Uma pessoa não se define pelo voto que ela dá, mas pelo que ela é. Ser eleitor é uma das diversas facetas que nós temos como seres humanos. E não é porque o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso parente pensa diferente da gente que ele agora é o mal, não é? E nós somos os bons. Isso é arrogância, não é? Não podemos ter essa arrogância. Isso não é cristão. Não é verdade? Temos que ter humildade. E, principalmente, compreensão de que cada um de nós é diferente um do outro, mas que é justamente essa diferença que coletivamente constrói a beleza da vida. Então, muito obrigado a vocês, estou aqui à disposição. Jorge já fez ali algumas perguntas, né, para a gente responder. Diga aí, Jorge. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Obrigado, pessoal. O que o senhor acha desses movimentos em defesa da democracia e das urnas eletrônicas patrocinados, por exemplo, pelo grupo Prerrogativa e pela Faculdade de Direito da USP? Bom, eu acho que todo movimento pela democracia tem que ser louvado, não é? Seja de onde vier. A democracia é um bem que nós temos que preservar, que valorizar, que proteger sempre, não é? Porque a democracia é o que garante a nossa autonomia. É aquela história, eu posso não ter a minha tese vencida, mas eu vou ter o direito de ser ouvido. Voltaire já dizia, né? Eu detesto tudo que você fala, mas defenderei até o último minuto o seu direito de falar. Então, defender a democracia é defender o direito do outro falar e o direito de você falar também. Então, independente de questões partidárias, políticas, ideológicas, defender a democracia é algo que sempre deve ser louvado. Eu vou quebrar o protocolo aqui. Pois não. Eu sei que as pessoas escreveram ali, mas eu tenho uma questão do seguinte: pode um candidato, oficialmente candidato, pode um candidato, já oficialmente candidato, ir contra o sistema eleitoral, ele como candidato? Boa pergunta. Essa é uma questão interessante, por quê? Nós temos o princípio da liberdade de expressão, que é um princípio constitucional. Então, duvidar, como eu falei, é um direito constitucionalmente assegurado. O que não se pode fazer é mentir, né? É criar factóides, é criar mentiras. E aí, a resolução da Justiça Eleitoral sobre propaganda eleitoral fala que ataques infundados, ataques sem substância, mentirosos, né? Propagação de fake news sobre o sistema eleitoral poderá ser caracterizado como abuso de poder político. E esse candidato, de acordo com o que diz hoje a legislação, ele pode ter o seu registro cassado, ganhar a eleição e não levar. Mas só nesses casos extremos. A dúvida por si só é democrática. Tem duas perguntas aqui, uma inclusive que relacionada à igreja. Eu vou fazer as duas, acho que dá para o senhor responder juntas. Como funciona a divisão dos horários de propaganda eleitoral obrigatória? E a segunda, imagino que o candidato não pode fazer campanha eleitoral em templos religiosos. Mas se eles tiverem uma missa, o nome dele pode ser citado pelo padre? Boas questões essa aí. Primeiro, a divisão do horário eleitoral
ela é feita de acordo com a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, levando em conta que os partidos políticos têm tempos diferentes. E como é que se define que um partido vai ter mais tempo do que outro? É através do número de votos que o partido conseguiu 4 anos atrás. Então, um partido com mais votos tem mais tempo e tem mais dinheiro, né? Pode parecer injusto, mas Rui Barbosa, inspirado em Aristóteles, já dizia que o ideário de justiça é o tratamento desigual aos desiguais na medida da desigualdade. Então, o que a legislação prevê é que aqueles partidos mais representativos, eles devem ter uma proteção maior do Estado em relação ao financiamento e a tempo, né? Porque não faria muito sentido que os principais candidatos não tivessem o mesmo tempo de um candidato inexpressivo, né, que muitas vezes a gente sabe que existe. É polêmico, mas é assim, né? A outra questão sobre o padre falar, né, na igreja. Caso o político esteja presente no... Bom, anunciar que o político está presente, a princípio eu não vejo como um problema. Agora, fazer campanha eleitoral, aí é problemático, né? E como é muito subjetivo, é muito interpretativo, o que é campanha eleitoral e o que não é melhor evitar, né? Porque sempre pode haver uma interpretação, e hoje já existe jurisprudência no TSE condenando o chamado abuso de poder religioso, que realmente não pode ter campanha eleitoral dentro de igreja, né? E aí, se principalmente o padre, o pastor, a liderança religiosa, eles começam a coagir de alguma forma os fiéis a votar num determinado candidato, constranger o fiel, isso já caracteriza o abuso de poder religioso e pode não só o candidato, mas a própria autoridade religiosa ser processada. Eu vou ler 3 também, que o senhor já falou, mas é bom reforçar, porque se há dúvida. Pelo novo sistema, alguém com poucos votos ainda pode ser eleito ou existe limite mínimo de votos? Diferença entre voto nulo e voto branco? A forma de auditar o sistema é o boletim de urna. Existe uma sala secreta no TSE onde é apurado os votos? Bom, a sala secreta é o que eu estava dizendo, né? O que aconteceu foi que os ministros ficaram fechados lá e não divulgaram o que estava sendo totalizado até acabar a eleição no Acre. Mas a totalização estava acontecendo e independia deles, porque quem faz a apuração é o mesário, não tem como esconder. Então não tem como ter uma sala secreta mudando o resultado, né? Desculpe, as outras questões eram quais? Voto branco e voto nulo. Voto branco e voto nulo, não existe nenhuma diferença jurídica entre os dois. No passado já teve, porque no passado, até 1997, o voto branco era considerado um voto válido para fim de cálculo do chamado quociente eleitoral, para distribuir as cadeiras de vereador, de deputado, mas hoje não. Então, voto branco e voto nulo é a mesma coisa, no plano jurídico, é nada, é lixo, não é? Não serve nem para anular a eleição, como eu estava dizendo. E a outra questão? A última dessa série. Dessa série. Se existe um limite mínimo de votos. Ah, sim, o limite mínimo de votos. Hoje a legislação diz que um candidato ele deverá ter, um candidato a deputado, né, ou a vereador, no caso aqui, deputado estadual ou federal, ele deve ter uma votação a princípio de pelo menos 10% do quociente eleitoral. O quociente eleitoral é o número de votos necessários para que um candidato ganhe eleição, ou melhor, um partido político eleja um candidato, né? Por exemplo, se são 1 milhão de votos válidos e são 100 cadeiras em disputa, você divide 1 milhão por 100 dá 10 mil votos. A cada 10 mil votos o partido vai ter uma cadeira. 10% de 10 mil, 1.000. Então o candidato individualmente vai ter que ter no mínimo 1.000 votos. Essa é a regra geral. Mas essa regra não é absoluta, porque se não tiver candidatos suficientes com mais de 1.000 votos, aí você vai usar aqueles que têm menos de 1.000. Mas a princípio existe o primeiro corte. O candidato tem que ter essa votação mínima para poder concorrer, né, para poder se eleger. Nem sempre foi assim. Tivemos um sujeito chamado Hermelino Castelo Branco, esse é um caso interessante, que em 1946 ele foi eleito deputado federal pelo Acre com 0 votos. Zero. Né? Nem ele votou nele. Né? Era fraude. Porque era uma curiosidade, porque o Acre na época não era estado ainda, era um território. Então só tinha 2 deputados no Acre. E o sistema era proporcional. E o candidato, que era o cacique de lá, teve mais de 50% dos votos. E era o companheiro dele de partido. Então,
fazendo as contas do quociente, o partido ficou com as 2 cadeiras. O cara que era campeão e esse que não foi nem votar, porque não estava nem preocupado, deve ter votado no outro até, né? Teve 0, mas entrou e foi eleito. Isso hoje dificilmente aconteceria. Agora, as últimas e as mais fortes. Como a Justiça Eleitoral vê esse estado de polarização e qual o real perigo de que haja violência no dia das eleições? Primeira. E a segunda, que pode ser junta. Há risco nessa eleição de ser eleito e não assumir? Bom, eu acredito na democracia, então eu acredito que quem for eleito vai assumir. Eu não acredito que vai ter golpe, não é? Ao contrário, eu acho que o resultado vai ser respeitado. Claro, confusão na rua pode ter, eu até acredito que tenha. Porque os ânimos acirrados, né, levam a esse tipo de situação. Espero que sejam casos isolados, que não haja algo mais endêmico, vamos dizer assim, né? Mas casos isolados sempre aconteceram, de certa forma, né? Talvez um pouco mais agora, que os ânimos estão acirrados, né? A gente espera que, e esse é um papel de todos nós, né, buscar pacificar. Isso começa dentro de casa, começa na igreja, começa na escola, com os amigos, não é? Por isso que eu falei, a gente tem que ter paciência com o que pensa diferente, não acirrar os ânimos, né? Isso já será um grande passo. Como a Justiça Eleitoral está agindo diante da polarização? Como deve agir? Equidistância. A Justiça Eleitoral ela não tem partido. A Justiça Eleitoral busca preservar o processo eleitoral, a lei, o cumprimento da lei. A Justiça Eleitoral não tem lado. Um juiz pode ter um lado ou ter outro, ter a preferência pessoal dele, ele é um ser humano. Um servidor também, mas a instituição não. A instituição ela é uma instituição independente, não é? E o que a Justiça Eleitoral faz é aplicar a lei. Nem criar a lei, a Justiça Eleitoral aplica. Então, evidentemente, qualquer que seja o candidato que descumpra a lei, que pratique atos abusivos, que atente contra o Estado Democrático de Direito, etc., poderá ser punido dentro da lei, desde que haja uma ação. E aí vale destacar, até mesmo a ação não depende da Justiça Eleitoral, porque o Poder Judiciário ele só age quando é provocado. Pode ser provocado por candidato, por partido político, coligação, Ministério Público. Se não for provocado, nem isso a Justiça Eleitoral poderá fazer. Sendo provocado num processo, será garantido o direito à ampla defesa ou contraditório, e aí a decisão judicial será tomada conforme o que a lei estabelece. E é assim que a gente espera. Diga aí. Obrigado, pessoal. Sobre uma pergunta em relação a um passado recente, quando Sérgio Moro se apresentou como o responsável geral da Pega o Ladrão, tal, todo mundo, inclusive eu como participo aqui da igreja, sou do partido de esquerda, envolvido inclusive, e todo mundo diz, não, Lula é ladrão, por exemplo, né? E todo mundo batia palma e eu me calava. E depois disso, o próprio Supremo deu o contrário, essa postura, né? Aí eu me pergunto, eu sou cristão, sou amigo de todo mundo, sem problema. Aí eu disse, será que o Supremo errou? Ou todo mundo, ou está certo o Supremo agora de absolver ele de tudo aquilo que foi condenado? Tua opinião, o que é que o... Bom, isso aí é processo penal, não é direito eleitoral, né? Então não é muito a minha. Posso dizer que houve um processo penal e o processo penal tem suas peculiaridades. E se houver alguma falha dentro do processo penal, o processo pode ser anulado. Foi isso que aconteceu, né? Então, chegou um momento em que a Justiça entendeu que houve uma falha. Talvez a Justiça tenha falhado de não ter observado essa falha antes, mas em algum momento achou que tinha. A maioria dos juízes entendeu, eu não conheço os autos, né, para opinar de forma mais aprofundada se a Justiça agiu certo ou agiu errado, mas o certo é que dentro do processo eleitoral entendeu em algum momento que o julgamento era nulo. E aí, sendo um julgamento nulo, suspendendo a condenação, o ex-presidente Lula, que estava inelegível, porque era condenado pela Justiça, a condenação foi anulada e hoje ele pode concorrer, assim como o próprio Sérgio Moro também, como cidadão que é, no gozo dos seus direitos políticos, pode ser candidato e é o que dizem que vai ser, né? E aí cabe ao povo
decidir se eles devem ser eleitos ou não. Eduardo Cunha também vai ser candidato, né? Pois não. Diante do clima acirrado que está, a Justiça Eleitoral está se precavendo, tomando algum cuidado diante por exemplo, de um eleitor voltar armado. Porque na última eleição a gente viu o número de votos, o pessoal pressionando o número correspondente ao candidato com a arma na mão. Esse ano que está mais polarizado, muito mais, vamos dizer assim, sensível, há alguma proibição, alguma ordem de segurança? Bom, proibição sempre existiu, né? Mas a gente está falando num país de 156 milhões de eleitores, país gigante, né? Diferente. Dentro da cidade de Salvador, por exemplo, a nossa cidade, um bairro e outro é completamente diferente. Então, atos de violência podem acontecer, pode ser que alguém entre com a arma, pode ser que alguém dê um tiro. É imprevisível. O que a Justiça Eleitoral faz é tentar se prevenir, inclusive com a parceria das Forças Armadas. Naqueles locais onde há um risco maior, as Forças Armadas podem ser chamadas a colaborar, né? A Polícia Militar, né? Armado é liberado? Não é liberado. Não é. Mas é aquela história. Pode ser que alguém não veja, deixa o cara entrar. Cabe ao mesário, ao chefe dos mesários na escola, né, o coordenador da escola, impedir isso. Mas a gente sabe que é difícil. Já aconteceu aqui em Salvador, por exemplo, de um colega nosso estar trabalhando no dia da eleição, num bairro aqui em Salvador, e a polícia virar para ele, quando deu 5 horas da tarde, e falar o seguinte: a gente está indo embora porque o coelho que fica aqui. A polícia falou isso pro cara. Né? Falou o quê? Falou o quê? É uma expressão popular da Bahia, que só o coelho fica aqui. Ou seja, a polícia disse: eu não vou garantir a sua segurança não, porque aqui é muito perigoso, a gente está indo embora, você quiser aí, fique aí. E aí meu colega teve que pegar o material dele, embrulhar, colocar rapidamente e ir embora também, foi embora na viatura, né? Então é aquela história, infelizmente a gente vive uma sociedade violenta, né? E esses atos podem acontecer, a gente reza que não aconteça, né? Mas é imprevisível, diga aí. Só mais uma questão. Sobre pesquisas, eu queria que você desse a opinião, como é que está, como é que era e como é que está o controle, porque a gente sabe que tem institutos e institutos, né? Assim, tem umas picaretagens que aparecem por aí de vez em quando e tudo, né? Pois é, esse é um problema, porque a legislação ela é falha nesse aspecto, né? A pesquisa tem que ser registrada na Justiça Eleitoral, mas a verdade é que a metodologia da pesquisa, dificilmente ela é apurada se aquela metodologia realmente foi uma metodologia bem utilizada, né? Claro que isso pode ser questionado no processo, e aí no processo especificamente o juiz pode determinar alguma perícia, a produção de provas, né? E entender que aquela pesquisa era uma pesquisa fraudulenta ou não, mas muitas vezes isso não acontece, porque depende também de alguém provocar, né? Aí o que eu recomendo em relação às pesquisas é: confie desconfiando. É interessante observar, por exemplo, quais são aqueles institutos que têm historicamente mais credibilidade, ou tirar uma média, né? Lembrando sempre que a pesquisa é um retrato, né? É um retrato. Tem um livro muito interessante de Elisabeth Neumann, uma alemã, chama A Espiral do Silêncio, que é outra questão interessante também, que diz o seguinte: muitas vezes o que é falado na pesquisa não reflete na urna. Por quê? Porque tem gente também que tem vergonha de dizer em quem está votando. O cara diz na pesquisa que vai votar em A, chegar lá na urna, vota em B, o voto é secreto. Então, às vezes o resultado surpreende. Tem um voto útil de última hora, né? Por exemplo, eu não estou fazendo aqui uma análise apenas objetiva do fato, né? Não estou aqui dizendo que é bom ou ruim, mas, por exemplo, na última eleição presidencial, Geraldo Alckmin era candidato a presidente, Bolsonaro também. Eles tinham eleitores mais ou menos no mesmo espectro ideológico, não é? Alckmin era um dos favoritos a ganhar a eleição, só teve 4%. E Bolsonaro teve muito mais votos do que se esperava dele. Por que isso aconteceu? Porque Bolsonaro teve os votos dele, que ele já teria, mas muitos eleitores de Alckmin perceberam na última semana que a candidatura de Alckmin não ia para lugar nenhum, e aí votaram em Bolsonaro. Então isso acontece, né? Como pode acontecer agora? Pode ser que Lula ganhe no primeiro turno, porque pode ser que os eleitores de
de Lula achem que, eleitores que não são de Lula, prefiram, vamos tentar terminar logo isso aqui, ou isso não aconteça, ou Ciro cresça, né? Vamos votar, quem não ia votar em Ciro, a Ciro está com alguma chance de ir para o segundo turno, vamos votar nele. Então, esse tipo de situação, a eleição muda muito nos últimos 3 dias, é quando a eleição se decide, né? Então, a pesquisa ela vai mostrando um retrato momentâneo, mas a decisão mesmo é no final de semana. É quando tudo muda. A gente já viu vários exemplos na história do Brasil, né? Candidatos que estavam liderando pesquisa, aqui na própria Bahia aconteceu isso, né? E de repente abriu a urna, o cara perdeu. Não é, às vezes a pesquisa não falhou, às vezes falhou, mas às vezes o ânimo mudou. As chamadas ondas, né? O eleitor chegou ali e resolveu realmente. E o que a gente tem que ficar atento é para o comportamento das pessoas. As ondas acontecem, né? Por exemplo, quando Jacques Wagner foi eleito governador da Bahia, ganhou de Paulo Souto, pareceu que foi uma zebra, porque tudo indicava nas pesquisas que Paulo Souto seria eleito. Mas algumas pessoas já tinham percebido que existia uma onda. As pessoas estavam meio que insatisfeitas, estavam querendo uma mudança, e isso cresceu, né? De última hora, a mesma coisa em relação a Bolsonaro, quase ganhar no primeiro turno da outra vez, e os votos de Alckmin terem migrado para ele. E essa onda geralmente acontece na última semana. Então a pesquisa da última semana é aquela que tem mais probabilidade de estar certa. Mesmo assim, às vezes no dia da eleição, a gente já viu muito caso desse, né? Eu lembro Paulo Maluf, em 88, candidato a prefeito de São Paulo, era o favorito, chegou na hora que abriu a urna, ele perdeu para a Erundina. Porque teve um fato lá, se não me engano, um sequestro lá um episódio, se não me engano, um sequestro de alguém, que aí mobilizou a sociedade e na hora o povo votou, mudou de voto, voto de protesto, a Erundina ganhou. Então isso pode acontecer. Uma eleição é algo muito complexo, né? E a pesquisa ela é sempre parcial nesse aspecto, ela nunca é um retrato, não é um filme. Pronto? Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a todos pela atenção, ao convite aqui. Estou à disposição para outros encontros, né? Parabenizo a Pastoral também por essa iniciativa, que é uma iniciativa de sucesso. E daqui a 2 anos, me chamando, estarei aqui. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez, professor Jaime, foi muito enriquecedor e é interessante, né, como todos nós somos curiosos, temos interesse, além de escolher bem os candidatos, nós temos que conhecer o processo eleitoral, saber as coisas que estão acontecendo e temos que passar adiante essas informações, porque hoje em dia o que mais tem são informações falsas, boatos, que acabam se tornando verdade. Então cabe a nós passar isso adiante. Essa palestra vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, então vamos divulgar, vamos passar adiante isso. Começamos o nosso projeto esse ano com chave de ouro com o professor Jaime, que, se Deus quiser, voltará em outras ocasiões para engrandecer a nossa pastoral. Eu chamo aqui o Padre Manuel para as palavras finais. Quero agradecer a todos que estão aqui, pedir desculpa pelo pequeno atraso que nós tivemos, muita chuva, muito trânsito, agradecer você, Jaime, Silas, que me atendeu tão bem, foi o tempo todo tão solícito a tudo que nós precisamos, e passa a palavra aqui a Padre Manuel. Boa noite, professor, como vai? Eu que agradeço, não pude estar desde o início, já tinha missa agendada no Le Parque, e fui lá celebrar e voltei para cá. Então, agradeço, parabenizo a Pastoral Fé e Política pela organização, feliz em ver vocês, muito obrigado por todos que vieram, e ao senhor, muito obrigado. Vamos continuar com as pessoas de outras paróquias, né? Tem gente aqui de outras paróquias, eu agradeço muito pela presença, né? Então, muito obrigado. E assim a gente segue preparando o voto. Com certeza seremos difusores das informações que aqui recebemos, também do nosso vídeo, logo estará disponibilizado no canal do YouTube da paróquia, e assim muitas pessoas mais terão acesso a essas informações tão positivas, e a gente segue com esse nosso caminho bonito de unir fé e política. Boa noite a todos, que Deus abençoe todo mundo, viu? Vamos com Deus.